vamos falar de mercado financeiro. Nós estamos na linha com o Pedro Coelho Afonso, que é economista e chefe de operações da Gradual Corretora. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes. Bom, Pedro, nós estamos vendo um comportamento muito favorável de Bolsa de Valores e hoje ela passou mesmo dos 80 mil pontos. Ontem chegou nesse nível, que é um nível recorde, voltou um pouquinho, mas agora sobe 0,78%. A pontuação está em 80.452 pontos e o dólar recuou 0,15%, cotação de venda em R$ 3,224. Eu queria sua avaliação em relação a esse movimento contínuo de recuperação da Bolsa, lembrando que ela já liderou o ranking das aplicações no ano passado, com uma alta do índice de quase 27%. Estamos vendo aí uma onda de novas emissões de papéis, as empresas aproveitando o momento para captar recursos através da venda de ações, começando a colocar esses papéis em negociação na Bolsa de Valores. Você acha que esse movimento tem fôlego? Bom, Denise, acho que o mais importante nesse momento é a gente fazer realmente uma distinção do que seria um recorde nominal além de um recorde descontado da inflação, certo? Se você for considerar a pontuação da Bolsa hoje versus a inflação do período, a gente realmente não está nem perto de um recorde efetivo. Acho que o mais importante que a gente tem que avaliar nesse momento é o que está levando a isso. E realmente você tem um movimento no mundo que parece que, com juros muito baixos, os agentes estão começando a procurar ativos com um pouco mais de risco. Isso naturalmente acaba levando para a Bolsa de Valores. Mas eu não acredito que isso seja realmente um cenário, alguma indicação de algum cenário que possa falar que a gente já está numa situação muito favorável. Muito pelo contrário, acho que ainda tem muita coisa por vir esse ano e é um momento que a gente realmente tem que ficar muito atento com esse monte de eventos que a gente ainda vai ter, reforma da Previdência, questão de eleição. É um ano também um pouco mais complicado, o ano de Copa do Mundo. Então você tem uma tendência natural a ter alguns eventos que, além de parar o país, acabam necessitando muita atenção. Chama atenção esse movimento positivo da Bolsa, inclusive por esses fatores que você colocou. O Brasil foi rebaixado na semana passada na nota de avaliação de risco. Você sabe dessa dificuldade enorme em relação ao ajuste das contas públicas. É um ponto importante para dar sustentação à recuperação da economia, mas o mercado meio que deixou isso de lado, né? O mercado meio que ignorou mesmo, né? Passou batido. Eu acho que o mais importante nesse momento realmente é a gente considerar o que está levando a isso, né? E percebe-se claramente que é movimento de estrangeiros. O volume de estrangeiros na Bolsa continua muito forte. O mundo realmente, as bolsas elas têm apresentado um cenário bem positivo. E o Brasil ainda é barato para o estrangeiro, né? Se você for considerar, o dólar ainda continua muito valorizado. Então você tem um cenário que acaba favorecendo realmente uma migração de recursos. Mas o mercado meio que ignorou realmente esse corte da nota. E nós sabemos que no caso de Bolsa de Valores você pode ter muito investimento especulativo que quer um lucro mais rápido, né? São investidores que têm condição de sair rápido se houver algum problema, né? Não tem de insistir. O complicado é quando começa a entrar o pequeno acionista, o pequeno investidor que se empolga com um resultado que na verdade já foi acumulado, né? Você falou que em termos reais a Bolsa ainda perdeu, mas de qualquer modo isso acaba empolgando muita gente que está fora do mercado. Com certeza, né? Isso que dá mais medo realmente quando a gente vai conversar com algum investidor. Eu acho que nesse momento é um momento de cautela, realmente de análise, esperar a situação ela realmente tomar forma. Ainda mais essa questão dos eventos que estão por vir, né, nesse ano. Mas o que a gente recomenda normalmente é que quem está em bolsa continue, avalie o cenário como um todo, mas entrar na bolsa nesse momento é muito complicado. A não ser que você realmente tenha uma quantidade de informações que te leve a selecionar uma outra empresa dentro da Bolsa de Valores. Mas fazer uma compra generalizada nesse momento é um cenário bem arriscado. A não ser que a pessoa possa esperar pelo retorno ou tenha essa margem de manobra, como eu coloquei, de sair rápido no caso de haver algum problema, né? Com certeza. O problema é que o pequeno investidor ele acaba sendo muitas vezes engolido pela quantidade de informações que os grandes investidores têm, né? Então, saber realmente o momento de entrar e de sair para o pequeno investidor é mais complicado. Mas, realmente, se for um valor que não seja significativo, que seja uma seleção muito bem feita, acaba, assim, sendo uma possibilidade. Mas Bolsa de Valores é risco e é isso que o investidor tem sempre que ter na cabeça, né? E Pedro, nós
até vimos uma certa reação do dólar. O dólar respondeu mais a esse rebaixamento do Brasil, mas hoje ele também com um movimento positivo e, na verdade, ele vem rodando no nível abaixo do que o próprio mercado prevê para este ano a cotação. Como eu disse, está na faixa dos 3,22. Também tem a ver com esse fluxo de entrada de recursos externos? Sim, tem, com certeza sim. O mais importante ainda, que eu acho que é uma das coisas que realmente faz o movimento para a Bolsa ser acentuado aqui no Brasil, do investidor estrangeiro, é que, se você for transformar os ativos brasileiros em dólar, eles estão muito baratos, né? Para um investidor estrangeiro, quando ele verifica um país que aparentemente está retomando a forma natural, hoje você tem um cenário político muito mais estável, uma segurança jurídica um pouco maior do que a gente teve há 2, 3 anos atrás, e principalmente você tem dados econômicos favoráveis, também inflação sob controle, taxa de juros muito baixa, você acaba criando um cenário favorável para o investidor estrangeiro, muito mais do que para o investidor local. Bom, a sua recomendação hoje para o investidor, qual seria? Para o pequeno investidor, eu acho que é cautela. Quem está na Bolsa, olha com muita cautela, realmente. Acho que não tem que fazer nenhum movimento, nem comprar mais e talvez nem sair. Acho que tem que esperar um pouquinho para saber como é que o mercado vai se comportar de maneira mais estável. A gente ainda está falando de um período muito curto, né? Esse movimento ele ocorreu agora no começo de janeiro. Fim do ano vinha forte, mas ocorreu com mais força agora no começo de janeiro. Eu acho que quem está na Bolsa tem que aguardar um pouquinho, mas eu não recomendo para o pequeno investidor, até mesmo para o investidor médio, entrar na Bolsa de Valores nesse momento. A não ser que realmente seja uma ou outra empresa muito bem pincelada que possa realmente dar algum retorno sempre no médio e longo prazo. E os fundos têm mais condição de administrar de uma forma mais eficiente também todos esses movimentos de mercado, não tem? Com certeza, né? Você tem a questão da quantidade de informações. O problema hoje é que as pessoas acreditam. Realmente as informações elas são meio que disponíveis iguais para todos os investidores. O problema é a quantidade de pessoas que tem para processar essas informações. Então, o gestor de fundo normalmente ele tem uma equipe para poder destrinchar aquela quantidade enorme que você encontra de informações, tanto na internet, nesses sistemas de negociação de mercado. Então eles acabam levando uma pequena vantagem em relação ao pequeno investidor, justamente por a quantidade de pessoas para discutir um assunto, para discutir um tema, para avaliar uma informação. Então é muito difícil você realmente conseguir ter o mesmo desempenho de um bom fundo de investimentos que é gerenciado por um bom gestor. E é isso que a gente também muitas vezes recomenda para o pequeno investidor, que não tem muito tempo, para ele poder deixar o dinheiro na mão de um profissional. Determinar o tipo de investimento que ele quer fazer, seja a bolsa de valores, seja renda fixa, seja um fundo multimercado misto, mas que sempre deixe na mão de um profissional, porque as possibilidades de sucesso tendem a ser maiores. Nós conversamos com o Pedro Coelho Afonso, que é chefe de operações da Gradual Corretora. Pedro, muito obrigada. Uma boa tarde.